Mandar um abraço aqui para o grande Oliveira Lima, da Rádio Minas, lá de Divinópolis. Se bem que lá eles não estão assistindo, porque está fora do ar, mas já estamos restabelecendo o sinal. Em breve estaremos aí. Grande Lima. Esse é o nome do rádio, pois não? Eu tenho uma proposta. Eu trouxe um documento aqui da CBF. Eu quero saber o seguinte: o Cruzeiro é campeão da Copa do Brasil, mas é rebaixado no Brasileiro. Vocês assinam? Não, até não vai ter nada disso, não. Para com isso. Não tem nada disso, não. Não, está perguntando, vocês estão pedindo foco. Ninguém vocês estão pedindo foco na Copa do Brasil. Fazendo onda aqui. É um documento que a CBF deu. Pois é. A CBF não dá. Eduardo, quem pediu foco na Copa do Brasil foi você. Não pedi foco. Eu falei que tem que focar nos dois. O Cruzeiro não pode abrir mão da Copa do Brasil em agosto. Porque nem acabou o turno, eu vou abrir mão da Copa do Brasil, vou mandar o reserva pra lá. Vou mandar o Pisano, o Gino e o Douglas Coutinho para jogar lá no Rio de Janeiro, porque eu tenho que sair do rebaixamento. Não, se tiver com a corda no pescoço lá em setembro, em outubro e novembro, aí ele opta por um ou outro. Uma coisa motiva agora a não, outra, tá gente, cedo. para com isso, uma coisa motiva a outra. Acho que a pergunta é boa no sentido de imaginar o que valeria, né? Eu acho que ninguém assina isso. Assim. Eu acho que qualquer pessoa fazendo a análise acha melhor continuar na primeira divisão e deixa não eu perguntar para quem, Deixa eu perguntar para quem sente na pele. Abre aí o céu aí, por favor. Essa camisa sua é do Atlético? Preto e branco? Eu ia falar um palavrão, mas não pode, o horário não permite. Então eu pensei que fosse do Atlético. Eu queria falar para esse gauchinho aí, menininho aí, o Inter é o eterno time que entra como campeão brasileiro todo ano. É verdade. E o Grêmio tem quanto tempo que não ganha porcaria nenhuma? Aí você veio falar aqui do Cruzeiro rebaixado, amigo? Não. Tem que cobrar a dívida do Vitor. Você é um fanfarrão, senhor. Um abraço pra todo mundo aí. Ninguém quer abraço seu, obrigado. Não, só para me defender. Eu só fiz vamos dizer assim, eu fui ao extremo, dizer que o Cruzeiro pode ser rebaixado, e por favor, eu não quero que isso aconteça, imagino que não vá, até por pessoas que eu gosto lá. Isso vai acontecer. Não, pô. Nem você quer, nem você não quer. Tá preocupado Eu não estou nem aí se o Inter cair. Eu estou me lixando se o Inter cair. Mas eu tô, aliás, seria bom que ele caísse, pegaria a vaga que o Cruzeiro está lá atrás com 15 pontos. Um grande geralmente cai. Que seja o Inter. E na quinta começa a virada, hein? Na quinta começa a virada, hein? Tu prefere, no meu caso, que viajo com a dupla Grenal, tu prefere fazer jogo em Minas, no Mineirão, ou fazer jogo em Joinville? Joinville, pô, cidade bonita. Para, velho. É óbvio que tu prefere. Belas boates. Não, restaurantes excepcionais. Eu quis fazer, eu maximizei a questão para dizer o seguinte, que pra mim o risco não vale a pena. Ainda bem que você citou Joinville, porque se você citasse algum lugar mais pra cima, o pessoal fica com melindre. Ih, rapaz, é mesmo. Olha, pô, Robinho, pra falar aí, aliás, tá de contratação questionada, né? A líder e melhor jogador do Atlético no ano. Vocês querem que eu prove isso que eu tô falando? Então veja aí. 12 de fevereiro de 2016. Essa é a data de um casamento que está em plena lua de mel. Na ocasião, Robinho fazia seu primeiro treino com a camisa do Atlético e era apresentado como grande reforço para a temporada. Momentos difíceis vieram quando o clube amargou a zona de rebaixamento do brasileiro, mas a evolução do camisa 7 e artilheiro do time na temporada se deu ao mesmo tempo em que o Galo foi subindo na tabela, chegando muito próximo ao G4. Infelizmente não conseguimos entrar ainda no G4, mas estamos 4 pontos do líder, se eu não me engano. E se a gente vencer o São Paulo, e depois tem uma decisão em casa contra a Chapecoense, para começar o segundo turno, temos total capacidade de terminar esse objetivo entre os 4 primeiros. Como é que é o Robinho do Atlético nos bastidores? É daquela mesma forma, brincalhão? Como é que é? O Robinho sempre chega feliz, uma gritaria terrível ali no vestiário, né? É o jeito dele, cara. Acho que a alegria que ele traz no dia a dia é a alegria que ele, quando entra em campo, né, coloca ali com a sua jogada, com os seus gols, com os lances bonitos. No Brasileirão, ele também é o artilheiro da equipe, mas divide essa condição com Fred, cada um com 7 gols. Robinho se destaca também no quesito finalizações. É quem mais conclui certo a gol. Até agora foram 12 vezes. Uma média alta de acertos, 66,7%. Além do grupo dar bastante confiança e deixar ele à vontade para fazer essas jogadas, tentar jogar com alegria como sempre ele fez. Além disso, acho que partiu dele, né? E naturalmente o rendimento dele vai crescendo e vai saindo os gols e passes e dribles que a gente está acostumado a ver esse Robinho.
Irreverência, alegria e habilidade a serviço do Galo. A marca registrada continua sendo muito efetiva. Pisou na bola, toquei pro Patrick, o Patrick deu nele e ele pedalando daquele jeito dele, não tem como segurar. Eu acho que deixar o Robinho à vontade é muito bom pro time e bom para ele. A torcida do Atlético torce muito para que o garoto que encantou e ganhou o Brasil em 2002 possa agora, mais maduro, fazer o mesmo. E acredite, a linha sucessória dos Robson já pode estar a caminho. A gente fica admirado quando ele está batendo embaixadinha, fazendo algumas firuras dentro do vestiário. A gente fica imaginando, imagina esse garoto aí daqui a 9, 10 anos. E se você ver os vídeos dele, né, jogando futsal, é igual o pai. Pedala mais que tudo, e só golaço. Espero que puxe, ou seja, melhor que o pai. E o presidente Daniel Nepomuceno recebeu a informação, já fez um contrato com o moleque já, para garantir daqui 10 anos, né? 10, 15, 10, 12 anos para garantir. Agora, é impressionante, né? A gente, você acha que a gente é muito azedo, que a gente reclamava muito que o Robinho não vinha sendo protagonista, e aí, de repente, o Robinho... Os números são favoráveis, mas, acima de tudo, as atuações do Robinho também. Começo com você, meu jovem. Eve, talvez a gente tenha demorado um pouco a entender o novo Robinho, né? Porque o Robinho nunca foi artilheiro por onde passou. Ele era o jogador que preparava a jogada, que dava assistência. No Atlético ele tem sido artilheiro. E nos últimos jogos tem sido até mais que só artilheiro. Tem jogado bem. O Cadu, foi ontem que você falou que nos últimos 3 jogos o Robinho foi o melhor em campo, e foi mesmo. E não só fazendo gols, como dando assistência, preparando jogadas. Ele cresceu também dentro de campo. Não adianta querer pegar o Robinho de 10 jogos. Você está falando que ele cresceu, não é provocar que ele está mais gordinho, não, né? Não. Ah, tá. Pegar o Robinho de 10 jogos passados, cabia algumas críticas ao Robinho. Cabiam sim. Agora, de 6, 7 jogos para cá, ele tem sido um dos jogadores mais importantes, como disse o Cadu ontem, de 3 para cá, o melhor do Atlético. E na reunião de pauta hoje, o Cadu disse uma coisa fantástica. Ele disse, o Fred está completando o Robinho. Os homens de frente estão completando o Robinho. Estão ajudando para que o Robinho se torne, na verdade já se tornou, o principal jogador do Atlético na temporada. E eu achei que você foi brilhante na reunião de pauta, parabéns. Um pequeno detalhe que mostrou o filho do Robinho ali, geralmente o filho de bons profissionais, eles transformam em melhores do que os pais. Você sabe por que ele está falando isso? Vocês sabem por que esse ordinário está falando isso? Porque ele é filho do Afonso Alberto. Eu não falei pensando em mim. O Afonso Alberto, grande Afonso Alberto. Ele não foi egoísta. Eu já falei com o pai dele várias vezes que o filho é melhor. Eu não pensei nisso. Claro que não, absolutamente. Pois não. Eu não falei isso na reunião de pauta, não, mas eles estão combinando bem, né? O ataque do Atlético tem funcionado. Os dois já têm um histórico, né? Em 2006 eles estavam juntos na Copa do Mundo. São jogadores que já atuaram juntos pela seleção, são amigos, se dão bem. Então realmente está dando certo essa dupla aí. Tem uma frente que defende, que defendeu na nossa reunião de pauta hoje. Tem uma frente que defende que a gente está falando de Fred, Robinho, a volta do Luan, a volta do Prato e tal, mas que o grande nome que deu vida a essa frente do Atlético foi o Marcos Silva. Por causa da velocidade. Gente, eu estou dizendo o seguinte, tem uma frente que defende isso. Não sou eu que estou dizendo. Isso foi discutido na reunião. Vamos deixar claro uma coisa aqui. A reunião de pauta nem aconteceu. Então, qualquer coisa que... Não é que uma reunião não é que é uma reunião que a gente entra para uma sala e discute. É que nós temos um grupo, né, de WhatsApp, a gente faz a nossa reunião. E isso foi discutido. Tem uma frente que acha. Então por isso que eu não... E não é nenhum absurdo. É demais. A frente eu vi falando do Michael Suel. Pois é. Porque melhorou nos últimos jogos, que deu uma Sim. outra. Só uma coisa. Mas deixa o Cadu completar. Sobre o Robinho. Eu acho que antes dessa melhora, talvez o exagero existisse quando as pessoas falavam que o Robinho estava sendo um fiasco. Isso não estava. Ninguém falou? Não, porque tinha gente que exagerava nas críticas. Eu acho que antes desse período de melhora do Robinho, ele estava numa situação estranha, não estava nem lá nem cá. Sabe, não estava mal, não era uma coisa vergonhosa e digna de muitas críticas, mas não estava apresentando o que se imaginava. Estava um meio termo, variando, oscilando. Mas a turma que Aí defende... agora ele está jogando muito bem. Mas a turma que defende, Nojenta, Dolabella, que defendem que a vinda do Michael Suel foi muito importante até para aparecer esses jogadores. Mas aceitaram, né? O Michael Suel foi o segundo melhor em campo no último jogo, depois do Robinho. E foi bem com o Palmeiras. E foi bem com
com o Palmeiras, mas contra o Palmeiras, por exemplo, ele foi bem num sentido mais tático, de ajuda do time. Contra o Santa Cruz, ele foi bem com a bola no pé, criando, fazendo jogadas, ajudando no ataque. Ô, Cadu, mas tem algo que pode justificar esse crescimento do Robinho, de uns jogos pra cá, ele ficou 6 meses de férias na China, né? Mas ele falou isso, Pazzi, várias vezes. Parado, não jogava. Ele falou lá isso. O treinamento é mais levinho. Então, ficou de férias lá, agora voltou, tá jogando, voltou a jogar em alto nível. Mas justificando as críticas, o Robinho falou em várias entrevistas questionado sobre isso, que era uma questão física mesmo, que ele precisava retomar sua condição física. 17 gols em 30 jogos, acho que é isso, né? A história dele da artilharia do Atlético nessa temporada, e o Atlético é o time com o maior número de gols, 77 me parece, 75 do Grêmio, né? E o Robinho é o responsável por tudo isso. Ele falou, fisicamente eu ainda não estou na minha melhor condição. Muitas vezes quando ele foi substituído ou quando ele não entrava, ele falava assim, mas é uma opção do treinador, porque eu ainda não me sinto à vontade. Ele falou isso várias vezes e as críticas vieram em cima disso também. Eu meio que me embasei numa declaração do JB hoje, na nossa discussão, quando ele disse, procede sim, à frente que defende, que o ataque melhorou também, porque tem velocidade agora, é uma coisa que a gente cobrava aqui, porque na última vez que o Michael Suel jogou contra o Inter, lá no Sul, e destruiu o Internacional no Beira-Rio. Destruiu mesmo. E o JB lembrou isso hoje na nossa reunião. Mas destruiu o Inter. Aliás, se é Inter ou é Grêmio lá no Sul? Eu sou sul-brasileiro, que é o time da minha cidade, Osório. Não, você tem um time. Peraí, sua cidade é Osório ou Osório? Osório. Aqui, você não vai contar? Aqui, mas pô, você brilhou na reunião, você levantou essa questão. Não, destruiu o Inter lá no passado. O Maxwell deixou grandes frutos lá em Porto Alegre já. Tipo? O que você quer dizer com isso? Deixou legados lá. Deixou legados. É verdade. Deixa eu ver aqui. Como é que é seu nome? Diego, Renato Liede, o Thiago. Tá, o pessoal está assistindo a gente aqui ao vivo. Seu nome é? Marcela, Eduarda, Vitória, Fabiana. Arquibancada da Band. Rafaela, Suzana. Tem uma mulher aí mesmo. Suzana. Micaela. Obrigado pela presença de todos aí. Muita gente aqui assistindo ao vivo o programa. São bonitas as meninas? São lindas as meninas. O auditório aqui dos donos da bola. Né? Se você tem interesse, quer assistir o programa ao vivo, procure por Rodrigo Genta no Twitter. Ele está fazendo as caravanas aí, o pessoal de todo o estado aí e tal. Tudo por conta dele também. Mentira, pessoal, isso é uma brincadeira. Ele já está xingando aqui em cima, não existe isso. Voltando à discussão aqui sobre a questão do São Paulo, que agora perdeu o treinador, o Balsa estará, até uma informação que recebi e venderam ontem lá, né, o grande Fernando Camargo, falou comigo, o Balsa já se despede e não dirige contra o Atlético. Não, ele se despede contra o Atlético. Então ele estará na Casa Mata contra o Atlético, dirige depois do jogo, ele vaza para dirigir então a seleção argentina. Mas, vocês acham que isso tem influência, Eduardo? Você que é um cara que trabalha muito psicológico, a despedida, vamos dar o sangue pelo professor, vamos entrar em campo e arrebentar e tal. E o Atlético não jogou mal demais lá na Libertadores, perdeu por 1-0. Não, o Agui errou muito ali. Aqui, jogou bem, venceu e tal, mas o São Paulo te assusta? Na verdade, o jogo da Libertadores foi muito ruim, tanto por parte do Atlético quanto por parte do São Paulo. Muita porrada e pouca bola. Foi péssimo jogo lá em São Paulo. Mas eu acho que isso tem nada a ver. Você falou aí, o jogador comprar a briga do treinador, a despedida do professor, você sabe lá. Se a gente comprasse a briga do nosso chefe aqui, a gente já estava na... Sabe-se lá se o grupo está satisfeito com a saída do Balsa, gosta do Balsa. Estou falando também. do Genta aí, viu? Acho que isso não influencia, não. O Atlético tem que chegar lá, o Atlético é melhor que o São Paulo, vive uma fase melhor que o São Paulo e tem que buscar os 3 pontos lá no Morumbi. O empate é ruim para o Atlético, a derrota nem se fala, tem que conseguir os 3 pontos para terminar o turno colado no líder do Campeonato Brasileiro. E aí passa pelo esquema que o Marcelo vai montar. Sem o Leandro Donizete, você vai com 3 volantes, permanece com um time mais ofensivo e ele está escondendo o jogo. Né? Você sabe que muita gente está falando, está dividida entre a possibilidade dele voltar a escalar 3 volantes, como foi contra o Palmeiras, e a possibilidade dele manter o time que apareceu contra o Santa Cruz no final de semana. Eu acho que existe uma terceira, dele optar por uma espécie de meio termo. Colocar um meio-campista, um meio-atacante no lugar do Prato, mas que ajude mais na marcação. Continuar no 4-2-3-1, mas com Luan e Michael Suel juntos, por exemplo, que são 2 jogadores que ajudam muito na marcação.
O Luan, bem fisicamente, pode ser um pouco dessas duas coisas. O Luan, bem fisicamente, ele ajuda mais do que um meio atacante normal, digamos assim. Ele preenche. Então, por isso que eu estou falando. Eu só não tenho mais convicção sobre isso por causa da parte física do Luan, que vai progredindo, né, aos poucos. E tem que ser assim. E a gente não tem o controle total disso, né? Isso é uma coisa muito interna do clube ali. Mas eu acho que em médio prazo ele pode pensar nisso. Com o Luan, ele tem um cara que marca mais do que o Prato e tem um cara mais talentoso do que o volante. Então, ele pode ter um meio termo. E com relação ao São Paulo, acho que mais importante até do que a questão do treinador é a gente imaginar algumas coisas do time. Por exemplo, o Bruno, lateral direito, está fora e provavelmente por isso o Buffarini deve estrear. Talvez fosse esperar um pouquinho para jogar o Buffarini, melhorar fisicamente, mas deve jogar. É um ótimo jogador, 500 vezes melhor do que o Bruno, né, que é um lateral mediano para baixo. O Buffarini é um ótimo jogador, deu trabalho para o Cruzeiro na Libertadores, quando o São Lourenço foi campeão, ataca muito, mas ao mesmo tempo o São Paulo não vai ter o Cueva, né? Que é hoje o principal jogador. Depois da saída do Caleri, ele é o cara que gols no final de semana. Parece que o Kelvin está liberado. Marrento. O Kelvin não tem nada de mais grave, não. Ele vai jogar. Por isso que eu acho, assim, é só palpite, que o Marcelo vai de 3 volantes. Pelo início do jogo difícil que o Atlético teve com o Prato ainda tentando se acertar. O Prato só melhorou no segundo tempo com as modificações e tal. E acho que ele não vai facilitar em cima do São Paulo, porque a gente fala muito assim, é a definição, é outro jogo que é de outro time que está na ponta e tal, mas o Atlético tem os seus cuidados, e mesmo tendo os seus cuidados diante do Palmeiras, ele fez o jogo que ele fez, e por isso que eu acho que ele vai com os 3 volantes, e até porque ele não tem o Donizete. Eduardo defende que tem que ir com 3 volantes, Cadu também, a turma aqui tá jogando fora 3 volantes em casa, só 2, pra cima dos caras. Sério, a gente falou, eu também. Eu acho que lembrando que o Leandro Donizete não vai jogar, né? Se ele for com 2 volantes... Lucas Cândido. Ou o Eduardo, ou Eduardo, né? Porque o Eduardo, antes do jogo contra o Palmeiras, quem estava tendo a prioridade ali era o Eduardo, com relação ao Lucas Cândido, né? Só que aí, como o Lucas Cândido jogou contra o Palmeiras, aí não se sabe mais... Nós vamos voltar a falar. É porque o Eduardo não podia jogar contra o Palmeiras. É verdade. Não foi... Não, mas o Lucas Cândido entrou bem e deve ser mantido. Vai por mim. Um assunto sério. A gente falou aqui da questão do Luan, contusão, tal, voltou bem, tal, mas aí, ontem, o zagueiro Dedé tem que fazer uma nova cirurgia, confirmação ontem, está fora do restante da temporada. O Cruzeiro tem que agarrar no terço, mas com muita força. Porque que zica, que onda. Fala aí, Boy Magia, traz aí os detalhes do Dedé e da contusão, aliás, da nova cirurgia. Roda aí. Definitivamente as coisas não vão bem para o Cruzeiro. Penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro, o time somou apenas 15 pontos em 17 rodadas. Já são 6 partidas sem saber o que é vitória. E as más notícias não param por aqui. O zagueiro Dedé, que já estava aprimorando a parte física, sofreu nova lesão no joelho e está fora do restante da temporada. Dedé voltou a apresentar um quadro de dor, uma dor progressiva. De imediato partimos para novas avaliações e conseguimos detectar de uma forma bastante precoce um retorno dessa fratura. O atleta passa a ter aí uma indicação de um procedimento cirúrgico para a correção dessa fratura, para que se evite futuras complicações em cima disso daí. O zagueiro, que não atuou na temporada 2015 e em apenas 6 partidas neste ano, lamentou mais uma lesão. É o segundo ano perdido para mim, né, em questão dessa lesão. Tentamos de tudo, fizemos muitos exercícios, tentamos progredir, como o doutor falou. Só que eu sentia muita dor, tentei até fazer em cima da dor, só que não conseguimos. Eu sei que vou superar mais uma batalha. Se o Cruzeiro perde Dedé, alguns jogadores devem ficar à disposição de Mano Menezes. O volante Denilson e o lateral direito Mike aprimoram a parte física. Além deles, Marciel e Marcos Vinícius já treinam normalmente. É uma situação difícil, né? A gente está vivendo, está de fora ali sem poder ajudar seus companheiros, né? É muito mais difícil. E agora eu fico feliz de estar voltando agora, de poder estar apto para jogar e com certeza poder ajudar o Cruzeiro a sair dessa o mais rápido possível.
a gente estava discutindo aqui sobre a questão do Dedé, quanto tempo que ele está parado, então o Eduardo até levantou aqui 6 jogos em 2 anos, só que ele fez, e aí ele deve ficar aí... Bom, ano passado ele não jogou nenhuma partida. Essa temporada ele está fora, ele começaria, a gente não pode cravar, na pré-temporada com o Cruzeiro para o ano que vem. Ok. Agora, eu vou dizer uma coisa, cara. É lamentável. Agora, ontem a gente viu muita gente arrebentando com o departamento médico do Cruzeiro, como se os médicos do Cruzeiro tivessem feito a cirurgia. E não foi. Foi o doutor Runco, o badalado doutor Runco. Agora, ninguém está dizendo que houve problema, que a cirurgia do doutor Runco foi mal feita. Ninguém está dizendo isso. Porque foi uma refratura, então ele vai passar por uma nova cirurgia. Você pode, de repente, questionar, mas sem bater também, a gente não sabe, a gente não entende. Se houve uma forçação de barra, um excesso de trabalho, daí você pode. Mas tinha gente dizendo ontem que os médicos do Cruzeiro que operaram o Dedé, e não foi o doutor Runco. Agora, questionar se houve excesso de trabalho, talvez o Departamento de Fisiologia do Cruzeiro possa até falar sobre isso. Mas aqui você não pode ter a irresponsabilidade de dizer o que foi que a gente não entende nada. Ele explicou que continuava sentindo dores e que por isso foi feito o exame. E a explicação do Cruzeiro é que a cirurgia da patela direita vai ter que ser refeita, que já estava cicatrizada. Então era uma cirurgia cicatrizada que vai ter que ser refeita, porque da forma como foi, ele continuou sentindo as dores. Agora, Cadu, e vai ser feito nos Estados Unidos, só para os avançados exames de imagens que são feitos, você é médico. Aí o Dedé vai lá e opera com Runco. Aí chega o Dedé, aí o Cruzeiro te entrega o Dedé. Aí você vai lá, faz exames de imagens e detecta que está cicatrizado. O que você faz? Não vou opinar sobre essas coisas. Não. Na teoria, libera o atleta. Não, mas, Everton, eu defendo o seguinte. Para opinar de forma taxativa sobre questões muito técnicas, aí, científicas até, dessa área médica do futebol... Ou o jornalista, por algum motivo qualquer, tem que ter o mínimo de especialização na área, ou, ainda que não tenha, aí ele talvez possa falar, se fizer um trabalho de jornalismo investigativo, ouvir, né? Claro. Muito profundo, com alguns dias, vai citando as fontes, mas colhendo documentos, chega no clube, colhe informações ali, talvez pegando alguns laudos, conversando com algumas pessoas do clube, aí depois pega opiniões de médicos de fora para comparar, mas um trabalho de alguns dias se debruçando nisso, né? É um trabalho típico de jornalismo investigativo. Ninguém fez isso aqui com relação ao caso do Dedé. Então, eu não tenho a menor condição de opinar. Então, por mim, inicialmente, eu até entrevistei o médico do Cruzeiro sexta-feira. Ele foi a Itatiaia e nós perguntamos do caso do Dedé. Ele não falou de nenhum problema. Né? Dentro do possível, a gente até procura investigar e aprender um pouco da área. Por exemplo, uma das questões... O Cruzeiro, vez por outra, faz lá umas palestras. Uma das questões que eu perguntei para o médico do Cruzeiro, o doutor Sérgio, e pedi para ele explicar para o público foi a respeito ali do exame de secar, como que é a interação entre o departamento médico e o departamento de fisiologia, para a gente começar a aprender um pouco, assim, e para o público também se familiarizar com esses termos e essas áreas mais técnicas. Mas sobre o caso do Dedé, a única coisa que eu posso dizer é que a gente tem que torcer para o cara melhorar logo, que a gente fica triste. Isso aí independe de clube, independe de... o profissional, o Eduardo vai falar, é uma tristeza o cara não poder. Você fez menção de falar alguma coisa sobre isso aí? Não, eu só queria, que pra mim, eu penso, falando de uma maneira geral, tá? Eu penso que hoje no Brasil o sistema, ele acaba prejudicando muito os clubes, porque o salário do Dedé deve ser alto, não vamos entrar nessa seara, mas na Alemanha existe o seguinte, se o atleta se lesiona e ele passa mais de 180 dias, 4 meses fora dos gramados, o jogador passa automaticamente a receber uma bolsa de 11 mil euros e o salário dele é aquele. Ele vai ter que viver porque ele tem que entender que ele não pode lesar tanto o patrimônio do clube. E aí os jogadores hoje ganham 200, 300, 400 mil reais para jogar 6 partidas em 2 anos. Por favor, não é uma crítica ao Dedé, sim ao sistema brasileiro que deveria melhorar. Dentro disso que eu queria opinar. O Cruzeiro tem a perda técnica, porque é o melhor zagueiro do Cruzeiro, o Dedé, enquanto esteve jogando... Não precisa falar mais nada. E a perda financeira. O Cruzeiro está pagando o Dedé, que não joga, e aí não é uma culpa do Dedé, é uma coisa que aconteceu ali que o Cruzeiro não esperava. Está pagando o Riascos, que fugiu para a Colômbia.
está pagando o Paulo Bento, que voltou para Portugal. Se somar esses 3 salários de profissionais, funcionários que não estão rendendo para o Cruzeiro, mas estão levando financeiramente, ultrapassa R$1 milhão. E ultrapassa bem, deve bater quase R$1,5 milhão. O Dedé não tem culpa, eu repito aqui, foi o acaso, é uma lesão, infelizmente. Mas a perda financeira do Cruzeiro nesses 3 casos é uma coisa absurda. E leva a técnica também, porque se tu economiza com o jogador, tu tem a oportunidade de contratar outro atleta também. Claro. Mas aí é aquele velho deitado. Ele está lá na Alemanha, usa-se isso, aqui não é normal. Ninguém prevê uma contusão, mas isso principalmente um problema recorrente. Mas você sabe, por exemplo, hoje está nos jornais que o Palmeiras vai pedir à FIFA uma situação, um seguro em relação ao Praz, porque ele estava a serviço da seleção, Sim. segundo o Palmeiras ele teria entregue ele ok, com a lesão ok. O torneio, é bom lembrar para o pessoal, mesmo sendo Olimpíadas, o torneio de futebol é organizado pela FIFA, é um torneio FIFA, e ele vai tentar pedir um seguro, uma indenização em relação a isso. E lembrando mais, jogadores que se contundem em seleção brasileira também, durante o período em que eles se recuperam desta lesão, a CBF arca com o salário. Seria um torneio FIFA se não é considerado data FIFA? Não, é porque, mas é organizado pela FIFA. Mas não é a data FIFA no sentido que os clubes europeus não são obrigados a liberar. Não, então, é organizado pela FIFA. Não, isso que eu estou dizendo. Qual é o sentido disso? E a FIFA, né, querido? O que o Edmara falou aí sobre se o Palmeiras consegue esse seguro, o Cruzeiro também tem que questionar, no caso do Gildivan. Era no Mundial. Ok, mas aí Bem lembrado. Aliás, se o Cruzeiro ainda não fez, bem lembrado. Se o Cruzeiro ainda não fez, Eduardo lembrou bem. O Cruzeiro poderia pedir um ressarcimento. Se o Cruzeiro está gastando com o Judivan e ele se machucou jogando pela seleção, se o Palmeiras conseguir, né? A lembrança do Eduardo foi boa. Agora, aquele dia, algumas semanas quando a gente falou, até mais profundamente, não lembro qual era a circunstância, mas nós falamos do caso do Judivan. Foi quando anunciaram que ele ficaria mais um ano parado, alguma coisa nessa linha. Foi isso. O JB citou agora a Alemanha. Eu lembro muito dos casos, na verdade, relacionados à Federação Inglesa. Lá, eu até citei isso no dia, que é muito comum. Se o cara se machuca, o Gerrard jogava pelo Liverpool, machucou pela seleção inglesa, já tem uma coisa quase que automática ali, não precisa nem entrar para pedir, não tem nem imbróglio jurídico envolvido, já é uma coisa bem consolidada no futebol inglês. Esse tipo de ressarcimento rotina, né? Ao clube quando o jogador se machuca exercendo sua profissão pela seleção. O Marcelo machucou pelo Real Madrid, o Real Madrid conseguiu depois reaver o valor do salário dele. Então tá aí. Só que é o Real Madrid. Agora existe uma diferença. Do mesmo jeito que lá eles podem não liberar o jogador e aqui todo mundo é obrigado a liberar, até para torneio de porrinha sub-12, pode ser a diferença de... Não é, né, Cadu? A questão é o seguinte, só para explicar. Eu sei que não é, mas todo mundo abaixa as calças para a CBF. É isso que quer dizer agora. Porque lá na Inglaterra, na Alemanha, não existe, pelo menos na teoria, essa subserviência dos clubes com a confederação. Aqui existe. Você acha que algum clube tem aquilo roxo para chegar e bater na mesa contra a CBF? Não, deveria ter, né? Deveria, mas não tem. Eu também acho que deveria. Tem o jogador também, né? Tem o jogador. Porque vamos... Cara, eu vou usar um nosso lá, tá? Lesionou o goleiro da seleção. O Marcelo Groi ia ser chamado. Eu fui no dirigente do Grêmio, eu tava ali no hotel, que o Grêmio fica ali, e eu perguntei para ele, se o Groi for chamado, pode ir e tal. Ele disse, olha, o presidente não quer. Se for chamado, o presidente não quer liberar. Só que o jogador quer. E aí? Tu vai comprar briga com o jogador também. Mas isso também é meio que uma muleta para os clubes, né? Eu não estou dizendo que é mentira, os jogadores realmente ficam com vontade de ir. Mas se o jogador... os clubes também gostam, sabe? Na maioria dos casos. Deixa eu falar. Num país que coloca o Zé Roberto Reit numa comissão para analisar a arbitragem, você quer esperar o quê? Isso aqui em Minas Gerais foi comemorado, viu, CBF? O pessoal está nas ruas comemorando. O Zé Roberto Reit numa comissão que vai traçar planejamento para arbitragem. Aqui todo mundo está na rua. Avaliar a arbitragem. Avaliar a arbitragem com o Zé Roberto Reit. Gente, o Sandro Meirahit, que também é super querido aqui. Meu Deus do céu. Só que aí, no caso, pela torcida do Cruzeiro, também é considerado o principal juiz do Brasil. Eu vou chamar um rápido intervalo, é lá e cá. Lembrando que durante a Olimpíada, Donos da Bola vai rolar, hein, pessoal? Um pouco mais cedo. Tem dia que vai começar meio-dia, tem dia que vai começar 11. A gente vai informando para vocês aí ao longo dos próximos dias. Mas durante a Olimpíada, vai rolar Donos da Bola normalmente aqui na TV Bandeirantes. Vamos para o rápido intervalo, é lá e cá. A gente volta em 2 minutos. Até já. Os Donos da Bola.